Os acontecimentos políticos da década de 30 fizeram com que, em 1928, João Suassuna, o pai de Ariano Suassuna, perdesse as eleições para presidente da Paraíba e a família tivesse que se mudar do Palácio Residência, o Palácio da Redenção. Seguindo a linha cronológica deste documentário, eu voei da Paraíba até o Rio de Janeiro para documentar o assassinato do pai de Ariano Suassuna, que reassume o mandato de deputado federal no Rio de Janeiro, a então capital da República Federativa do Brasil. Eu me desloquei até a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde os assassinos praticaram tiro ao alvo por 2 dias e noites seguidas, antes de cometer o cruel e frio assassinato na Rua Riachuelo, esquina com a Rua dos Inválidos. Para a realização desse assassinato, 3 indivíduos entraram em cena. Otacílio de Lucena Montenegro, que foi o servidor federal do Tribunal de Contas, que contratou Antônio Grangeiro. E Antônio Grangeiro, tendo recebido dinheiro para a compra de armas e munição, entregou ao executor do crime, Miguel Alves de Souza. Para a existência desse assassinato foi preciso um concurso de pessoas, ou seja, o ajuntamento de vários indivíduos para o cometimento do crime. Eles preencheram os 4 requisitos do concurso porque havia pluralidade de agentes, 3 indivíduos. O liame subjetivo, ou seja, todos eles, subjetivamente, queriam o mesmo fim. Havia identidade de infração, porque o plano era um assassinato. E, por fim, havia um nexo de causalidade, já que todos estavam ligados pela mesma intenção e pelos mesmos elementos e objetos que perpetraram aquele crime, aquele homicídio cruel, que se fosse hoje, seria qualificado como um crime hediondo. O Código Penal brasileiro, no seu artigo 121, prevê 4 requisitos para a perpetração de um homicídio qualificado como foi o de João Suassuna, pai de Ariano Suassuna. É preciso que hajam motivos, modos, meios e fins. Os motivos, até hoje não se sabe. Talvez vingança pela morte de João Pessoa na confeitaria Glória no Recife, tendo sido o pai de Ariano acusado como mandante do crime. Os meios utilizados, a arma de fogo. O fim, obter uma vantagem ou ocultar uma vantagem pretendida. E por fim, o motivo torpe, fútil, abjeto, ignóbil, que fez com que o pai de Ariano Suassuna fosse morto, assassinado, à traição e de emboscada, configurando assim o modo desse crime perpetrado em 1930 no Rio de Janeiro, na Rua Riachuelo, esquina com a Rua dos Inválidos, onde nós estivemos para documentar e narrar os fatos. Você quer me seguir? Então vamos juntos. Nós estamos no Palácio do Catete. Aqui, os presidentes do Brasil, da República, da velha República, moravam e daqui dirigiam o Brasil. Ele foi construído entre 1858 e 1867 para receber os presidentes republicanos. O Império Brasileiro durou de 1500, abril de 1500, até 1888. As insatisfações se generalizaram com a ineficiência do Império, principalmente nos seus últimos anos. O grupo separatista brasileiro, que desejava a proclamação da República, assume o poder em 1889 a partir de um golpe militar. Novembro de 1889, proclama-se a República no Brasil. Os 2 primeiros governos foram de presidentes militares. O 3º governo foi de Prudente de Moraes, que governou o Brasil de 1894 a 1898. Foi exatamente nesse tempo que os cafeicultores brasileiros e os donos das fazendas de gado leiteiro de Minas Gerais se uniram e ganharam de volta o prestígio. Aliás, prestígio que se reflete na construção do próprio Palácio do Catete, que foi erguido por Antônio Pinto, um português cafeicultor, entre 1858 e 1867. Instala-se então em 1889, com a proclamação da República, essa política do café com leite.
Ora governava o Brasil os políticos do PRP, Partido Republicano Paulista. Quando eles saíam, entravam os políticos do PRM, Partido Republicano de Minas Gerais. Eram os famosos perrepistas. E assim foi, até que em 1929, a convulsão social começa a dominar o Brasil, dessa recém-criada república. Inclusive, com a Carta Constitucional de 1891, que garantia essa política do café com leite, porque determinava que governaria o Brasil os estados que detivessem o maior colégio eleitoral. E se nós pensarmos, naquela época, São Paulo e Minas Gerais, unidos, detinham mais de 1/3 da população brasileira. Por isso se revezavam no poder. Ora um presidente paulista, ora um presidente mineiro. Foi assim que se estabeleceu a política do café com leite. Por que política do café com leite? Porque os cafeicultores tinham em suas mãos o ouro negro, que era o café, depois de torrado. Em outras palavras, o Brasil saiu de uma configuração agrícola, da cana-de-açúcar, dos senhores de engenho, para os senhores de terreiro. Por que senhores de terreiro? Porque era no terreiro que os cafeicultores secavam os grãos para moê-lo e transformar nessa bebida universal que é o café. Por que a política do café com leite? Por que o leite? Porque São Paulo produzia muito café. Em Minas Gerais, nós tínhamos os fazendeiros, os agropecuaristas, que tinham as grandes fazendas de gado leiteiro e gado de corte. Por isso, o nome café com leite. Porque ora um, os paulistas, ora outro, os mineiros, governavam o Brasil. Essa política do café com leite foi de 1898 até 1930. Na verdade, foram quase 40 anos em que São Paulo e Minas Gerais governavam o Brasil. O restante dos estados, as demais regiões brasileiras, que eram governadas daqui do Palácio do Catete, tinham que se contentar com as migalhas que caíam das mesas dos banquetes paulistas e banquetes mineiros. Foi nessa configuração que nasceu o pai de Ariano Suassuna, João Suassuna, lá na cidade de Catolé do Rocha, no sertão paraibano, onde nós já estivemos. De um lado, os cafeicultores de São Paulo, de outro, os donos das grandes fazendas de gado leiteiro de Minas Gerais, política do café com leite. Até que em 1930, essa configuração de poder vai ruir por um novo golpe militar. O que toda essa história do Império tem a ver com Ariano Suassuna é que o pai dele nasce no Brasil Imperial em 1886, na cidade de Catolé do Rocha, no sertão paraibano. Janeiro de 1886. E ele ultrapassa o período do Império e chega no período da República. Por exemplo, em 1926 assume a presidência do Brasil o Washington Luiz, um presidente paulista, dentro dessa política do café com leite. Nesse período, Washington Luiz era mais um presidente paulista vindo dos partidos republicanos da política do café com leite. Seu mandato deveria ir, como realmente foi, de 1926 até 1930. Nesse período, lá no estado da Paraíba e no estado do Pernambuco, João Suassuna transitava, governando a Paraíba e criando algumas animosidades. Seu governo, segundo alguns historiadores, dizem que estava baseado em 3 pontos. Na tolerância e na permissão de grupos de cangaceiros, na utilização de jagunços, na proteção de fazendeiros e, sobretudo, na proteção dos coronéis que plantavam algodão na Paraíba e transportavam sem qualquer taxa pelas fronteiras. Eles chamavam de fronteiras porque cada estado era como se fosse uma república, um país. Levavam para Pernambuco e do porto de Pernambuco eles exportavam sem deixar divisas na Paraíba. Isso vai gerar uma certa confusão política quando, em 1928, o pai de Ariano Suassuna, João Suassuna, perde as eleições para João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, que vai ser chamado de o João Cancela, porque ele manda estabelecer cancelas, postos de fiscalização para cobrar taxa dos coronéis algodoeiros da Paraíba. Isso vai criar uma grande animosidade entre eles, os dois grupos políticos, que vai terminar, de um lado, na morte de João Pessoa, na Confeitaria Glória, na capital do Pernambuco, em Recife. De outro, no assassinato de João Suassuna, que após perder a eleição na Paraíba, volta a reassumir o mandato de deputado federal aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, de 1930, era a capital do Brasil. Desde o século XIX, quando foi transferida a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Aqui, desse palácio, o Palácio do Catete, os presidentes republicanos governavam no Brasil. Quando explode a Revolução de 1930, dia 3 de outubro, dia 4 de outubro até o dia 6,
Havia uma efervescência generalizada no Brasil, sublevações em vários batalhões do Exército Brasileiro, na Paraíba, no Recife, em Teresina, no capital do Piauí, em São Luís, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, onde Getúlio Vargas já se preparava, inclusive, para se lançar presidente, junto com o seu vice na chapa, que era João Pessoa. Ele como presidente, candidato, e João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, o paraibano. Era Rio Grande do Sul e Paraíba unidos para combater a política do café com leite. Era daqui que eles pretendiam governar o Brasil. Eles perderam a eleição. Mas em seguida, o golpe, a Revolução de 1930, um golpe militar, derruba os presidentes civis e ele assume o poder, Getúlio Vargas. Nessa confluência toda de eventos, foi que João Suassuna, pai do escritor Ariano Suassuna, falece. Na verdade, é assassinado aqui no Rio de Janeiro, na Rua Riachuelo, esquina com os Inválidos, Rua dos Inválidos. Durante o governo de Washington Luiz, entre 1926 e 1930, o mundo vivia uma verdadeira convulsão. Lá nos Estados Unidos, em 1928, começava a Grande Depressão Americana, que haveria de afetar economicamente e socialmente o mundo inteiro. Nessa época, em 1929, o Brasil estava em efervescência política, por causa da política do café com leite. Somente presidentes paulistas ou somente presidentes mineiros se revezavam no poder. Uma nova configuração política estava para piorar a situação. Já haviam sido marcadas as eleições para 1930. E em 1º de março nós tínhamos de um lado os cultores da política do café com leite e de outro os descontentes. Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul. Juntou-se a estes três o estado de Minas Gerais. Por quê? Quando, em 1930, 1º de março, a chapa formada por Getúlio Vargas e João Pessoa, o então presidente da Paraíba, do estado da Paraíba, que era chamado de presidente e não de governador na época, quando eles perdem a eleição, o então presidente, Washington Luiz, resolve indicar como seu sucessor a Júlio Prestes. Um novo presidente paulista estava para entrar em cena. Isso descontentou Minas Gerais. Cá entre nós, é importante salientar que Minas Gerais em nenhum momento se rebelou contra a política do café com leite por interesses reais do povo brasileiro. Se rebelou porque Washington Luiz indica Júlio Prestes, um novo político paulista. O fato é que a união de Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul vão fazer com que, em 1930, no dia 24 de outubro, o presidente Washington Luiz, que governava o Brasil aqui do Palácio do Catete, seja deposto e em seu lugar assuma Getúlio Vargas. Nesta época, o assassinato de João Pessoa, lá na Confeitaria Glória, no Recife, na capital do Pernambuco, já tinha mudado completamente a configuração. Ele haveria de ser transformado num mito e numa lenda. Os dois grandes opositores da política paraibana, João Pessoa de um lado, associado a Getúlio Vargas, que com um golpe militar assume a presidência do Brasil na Revolução de 30, com o apoio da Paraíba, de Pernambuco e de outros estados insurgentes, inclusive de Minas Gerais, que não pôde indicar o seu presidente para substituir a Washington Luiz, eles assumem o poder no Brasil. Dentro dessa configuração, onde estava João Suassuna, o pai de Ariano Suassuna? Ele já era deputado federal e estava no Recife, no mesmo dia da morte de João Pessoa. Nós estamos na zona portuária do Rio de Janeiro. Qual o link, a ligação entre o Porto do Rio e este documentário? É que o pai de Ariano Suassuna, em outubro de 1930, saiu do Porto do Recife para vir aqui, à capital federal, a capital do Brasil, se defender no inquérito parlamentar que fora aberto contra ele pelo deputado pernambucano João Paes de Carvalho Barros, tendo ele como cúmplice da morte do então presidente da Paraíba, João Pessoa. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque. João Pessoa que tinha, inclusive, figurado no mês de março daquele mesmo ano, de 1930, como vice-presidente na chapa presidencial encabeçada pelo Getúlio Vargas. Porque nessa época governava o Brasil Washington Luiz, presidente do Brasil e filiado ao PREPismo, ou Partido Republicano Paulista.
Só que os paulistas cometeram um grave equívoco. Ao invés de ceder a vaga para os mineiros, porque ora governava um paulista, ora um mineiro, eles preferiram indicar. Aliás, o Washington Luiz, presidente do Brasil, que houvera sido eleito para cumprir um mandato de 1926 a 1930, indicou Júlio Prestes. Isso despertou um ciúme generalizado em Minas Gerais. O que fez Minas? Aproveitou a ocasião, aquela oportunidade e aquela conveniência e se associou ao Estado do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e ao Estado da Paraíba, na figura de João Pessoa, para derrubarem a política do café com leite, da qual a própria Minas Gerais fazia parte. Do Porto de Recife, João Suassuna se despediu de toda a sua família. Dona Rita Vilar, Suassuna e seus filhos. Ariano tinha ainda 3 anos de idade. No colo de sua mãe, se despediu pela última vez do seu pai, e ele passou a vida dizendo isso, que aquela foi a última vez que viu seu pai vivo. Saído do Porto do Recife, desembarcou aqui nas águas do Porto do Rio de Janeiro. Aqui chegando, foi morar na Rua Riachuelo e tinha que fazer o trânsito constante, porque voltou para reassumir o seu mandato de deputado federal. E foi aqui, nessas águas, que ele desembarcou do navio Paquete, chamado Zelândia. Paquete era uma caracterização dada aos navios luxuosos de transporte de passageiro, e era uma designação inglesa que dizia de packet boat, quase como que navios de pacotes. Ele desceu nas águas do porto, foi morar na Rua Riachuelo, e foi lá, na Rua Riachuelo, esquina com a Rua dos Inválidos, ali perto do número 111, que João Suassuna foi assassinado, deixando na alma de seu filho uma ferida e uma lacuna que jamais foi preenchida, porque Ariano Suassuna passou a sua vida de alguma forma retratando seu pai em suas obras e buscando pelos depoimentos históricos e de pessoas que o conheceram, buscando um pouco de seu pai nesses depoimentos, nesses relatos. Foi aqui, na capital do Brasil, em 1930, que João Suassuna foi assassinado a tiros por Miguel Alves de Souza. Em 1924, João Suassuna, pai do escritor Ariano Suassuna, foi eleito para o mandato de governador da Paraíba, entre 1924 e 1928. Mas ele já era deputado federal aqui no Rio de Janeiro. Esse prédio que você está vendo aqui atrás era onde funcionava a Câmara dos Deputados. Rio de Janeiro era a capital do país. Assim que ele assume o mandato como deputado federal, pede uma licença porque também foi em seguida eleito presidente da Paraíba. O título de presidente equivalia a governador nos dias de hoje. Ele sai do Rio de Janeiro e vai assumir o mandato que se estenderia de 1924 a 1928. João Suassuna perde as eleições para João Pessoa, que assume a presidência da Paraíba. E ele volta ao seu mandato de deputado federal. 2 anos depois, em 1930, vai acontecer o assassinato de João Pessoa na Confeitaria Glória, no centro do Recife. E João Suassuna, pai de Ariano Suassuna, como deputado federal, é acusado de cumplicidade nesse assassinato. Ele tem que vir ao Rio de Janeiro para se defender do inquérito que foi proposto aqui contra ele, ainda que imediatamente a propositura do inquérito pelo deputado João Paes, pernambucano, o presidente da Câmara dos Deputados, que funcionava aqui nesse prédio, onde hoje é a Câmara Municipal, indefere o pedido de abertura, mas João Suassuna tem que voltar ao Rio de Janeiro. Era aqui, da Câmara dos Deputados, Câmara Federal, que ele, como membro do Legislativo, ajudava a governar o Brasil nessa confluência dos 3 poderes, Executivo do Palácio do Catete, Câmara Federal e o Supremo Tribunal Federal. No dia 9 de outubro, antes de João Suassuna sair do hotel onde ele residia, às 8h40 da manhã, o seu pensamento era de continuar exercendo a sua defesa das acusações de assassinato de João Pessoa, não diretamente, mas por mando dele ou por envolvimento com João Duarte Dantas,
Antes de chegar aqui no prédio da Câmara dos Deputados, ele tombou assassinado o Miguel Alves de Souza, ali próximo à Rua dos Inválidos. Nós estamos na confluência de dois pontos importantíssimos do Rio de Janeiro de 1930, quando aqui ainda era a capital da República Federativa do Brasil. Em 1930, após o assassinato de João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, então presidente da Paraíba, lá na Confeitaria Glória, no centro do Recife, houve acusações contra João Suassuna, o pai do escritor Ariano Suassuna. João Suassuna sai do porto de Recife, se despede de seu filho e de sua família. Ariano, então, o escritor, no colo da mãe, tinha apenas 3 anos de idade. E ele conta em várias entrevistas que aquela foi a última vez que viu seu pai vivo. Quando João Suassuna chega no Rio de Janeiro, sem ele saber, era seguido em todos os lugares. Aqui à minha direita, o Jockey Clube Brasileiro. E à esquerda, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi nessa localidade, na clandestinidade da noite, que Antônio Grangeiro, o indivíduo que comprou as armas, 2 armas, um revólver Bulldog e uma pistola, entregou essas armas com munição para Miguel Alves de Souza, o pistoleiro contratado para matar João Suassuna. E aqui, na calada da noite, na clandestinidade, eles vinham, durante 2 dias, treinar tiro ao alvo. Às margens do Cristo Redentor, nessa Lagoa Rodrigo de Freitas, que não tinha a configuração que hoje tem, urbanizada, com quiosques, pistas de patim, de ciclismo para as pessoas caminharem e se divertirem. Aqui à noite, clandestinamente, imaginando a rotina de João Suassuna na cidade do Rio de Janeiro, rotina esta que já havia sido decorada por Antônio Grangeiro, que os seguia pelas ruas. Eles vieram e treinaram, talvez em árvores, imaginando que elas fossem o corpo do deputado federal João Suassuna. O fato é que daqui eles saíram 2 dias depois, na manhã de um dia de outubro, dia 9 de outubro, por volta das 8h40 da manhã, para atirar cruel e sangriamente contra João Suassuna, que ali mesmo, na Rua Riachuelo, na esquina da Rua dos Inválidos, tombou para a eternidade. Nós estamos na confluência dos bairros de Santa Teresa e Lapa, no Rio de Janeiro. Foi aqui no número 130 que, em 1930, aqui nesse prédio, que antigamente era o Novo Hotel Belo Horizonte, passou a residir João Suassuna quando chegou ao Rio de Janeiro, reassumindo seu mandato de deputado federal. O pai de Ariano Suassuna tinha uma rotina. Todos os dias ele descia do quarto 63, ia para o hall do hotel, lia os jornais. No dia 9 de outubro, às 8h40 da manhã, ele recebe uma visita de um conhecido seu chamado Caio Guzmão, que recém chegara da Paraíba nos últimos 4 meses, veio visitá-lo. Ele acordou normalmente naquele dia, 9 de outubro, fez a sua barba, cuidou do seu bigode, vestiu o seu paletó de casimira simples, o que, segundo pesquisas do professor da USP, Fausto Roberto Viana, o modus de trajar da década de 30 do Brasil do café com leite envolvia uma série de detalhes. Por exemplo, os pais enterravam aos filhos vestidos de soldado romano. Claro que não eram todos, mas acontecia. Por quê? Porque esperavam que na eternidade se transformassem em anjos protetores. As mulheres seguiam o costume da corte francesa, aliás, da República da França. E os homens seguiam, no Brasil, do café com leite da década de 30, o modelo inglês, vestindo o chapéu tradicional, paletó de casimira ou de algodão de linho branco, que até o mês passado, lá no campo, ainda era flor. Aqui, no dia 9 de outubro, 8h40 da manhã, João Suassuna, o deputado federal, pai de Ariano Suassuna, estava aí no hall do hotel, Novo Hotel Belo Horizonte, lendo o seu jornal. Quando Caio Guzmão, seu amigo, chega, ele para de ler os jornais, entabulam conversa sobre o cenário político brasileiro do café com leite, as ameaças de deposição de Washington Luiz, o presidente da época, e daqui do número 130, eles vão caminhar aqui na Rua Riachuelo, alguns passos, até chegar na altura do número 111.
É ali que vai acontecer o assassinato de João Suassuna, pai de Ariano Suassuna. Aqui na rua Riachuelo, depois de sair do número 130 do novo hotel Belo Horizonte, em 1930, dia 9 de outubro, Caio Guzmão, farmacêutico amigo de João Suassuna, junto com o deputado federal João Suassuna, deram aproximadamente 80 passos. E chegaram, passaram aqui na frente da Folha dirigida, se dirigindo um pouco mais à frente, até o número 111, esquina da Riachuelo com a Rua dos Inválidos, onde ele seria alvejado trágica e letalmente pelo assassino Miguel Alves de Souza. É para lá que nós estamos indo. Nós estamos no entroncamento entre a Rua Riachuelo, que é essa reta, com a Rua dos Inválidos, aquela que você está vendo ali. Foi aqui que João Suassuna, o deputado federal, saía de manhã do novo hotel Belo Horizonte, onde ele residia, no 463, com seu amigo farmacêutico paraibano Caio Guzmão. Quando ele chegou aqui, talvez num dia parecido como esse, nublado, ele olhou para Caio Guzmão e disse: parece que vai chover, vou voltar ao hotel para pegar a minha capa. Ele saiu daqui da Rua Riachuelo, atravessou, foi para a altura do número 111, provavelmente naquilo que resta ali da década de 1930. E foi exatamente ali que ele foi alvejado pelo tiro fatal de um revólver Bulldog do assassino Miguel Alves de Souza. Nessa rua ele tombou. Quando a polícia chegou e encontrou seu corpo de costas para baixo, barriga para cima, sua mão foi posta no revólver Colt que ele usava porque tinha porte de arma e muito provavelmente sentindo o perigo das ameaças que recebera após morte de João Pessoa no Recife, na confeitaria Glória. Ele tentou se defender, mas era tarde. Quando caiu, sua mão ficou ensanguentada sob o revólver. E o seu amigo Caio Guzmão, atônito, nada pôde fazer. Chamaram a equipe de assistência médica, o SAMU da época, que também nada pôde fazer. Ele já estava desfalecido e morto. Aqui na altura da rua Riachuelo, esquina com os Inválidos, número 111, tomba para a eternidade e para a história o deputado federal João Suassuna, pai do escritor Ariano Suassuna.